Nós vamos conversar agora com o delegado Anselmo Cruz, da Delegacia de Roubos e Antissequestro de Santa Catarina. Delegado, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Delegado que está ao vivo lá na cidade de Criciúma. Queria saber se o senhor tem informações já a respeito do paradeiro desses bandidos. Há possibilidade de que eles estejam aí nas imediações de Criciúma, ainda escondidos da polícia? Bom dia. Exatamente por conta dessa situação, há uma forte mobilização de todas as polícias na região sul aqui do estado. Estão sendo realizadas buscas ainda, os veículos utilizados pelos autores já foram localizados todos. E agora, por parte da Polícia Civil especialmente, se inicia o trabalho de investigação. A coleta de vestígios, o trabalho junto com o Instituto Geral de Perícias aí, nas informações preliminares, para iniciar, então, um trabalho efetivamente de investigação e, se chegar à autoria, buscar o esclarecimento e se chegar à autoria dos responsáveis todos por esse crime extremamente violento que aconteceu essa madrugada. E a cidade de Criciúma, delegado, fica muito perto de uma rodovia bastante importante. Isso facilita a fuga de bandidos, correto? Em tese, sim, mas não houve fugas deles em direção à rodovia BR-101. Havia já uma mobilização de várias unidades policiais da região aqui própria, além de Florianópolis também, o que seria, evidentemente, confrontados, e se deparariam com essas forças policiais. Como normalmente acontece nesse tipo de ação criminosa, as fugas se dão por cidades vicinais, estradas vicinais pelo interior do estado, o que se identificou aqui de pronto, preliminarmente, no sentido de Nova Veneza, por onde saíram os veículos todos desses criminosos. Então, o trabalho policial continua ainda, como eu falei, com forte mobilização, utilização de aeronaves, inclusive, aí, além do trabalho de investigação a ser realizado, que está sendo realizado já pela Polícia Civil. Delegado, 4 pessoas já prestaram depoimento porque portavam uma boa quantidade de dinheiro. E aí elas têm ligação com esses bandidos? O que o senhor já sabe sobre isso? Não, 4 pessoas foram identificadas que acabaram se aproveitando da situação e subtraindo valores aí que estavam na rua, próximo à agência bancária. Por conta disso, foram conduzidas à central de plantão policial aqui de Criciúma, autuadas em flagrante e recuperados aí um valor, inclusive haviam subtraído uma soma considerável, mas na realidade são moradores próximos aqui da agência que acabaram se aproveitando dessa situação e que evidentemente também acaba se constituindo crime, claro que não relacionado à violência toda que foi realizada, mas que configura o crime de furto também. Delegado, trata-se certamente de uma quadrilha experiente, né? Eles tinham um jeito de fazer as coisas que nos leva a crer que talvez esta não seja a primeira atividade criminosa aparecida desses bandidos, né? Essa não é um grupo criminoso, na verdade não é uma quadrilha daqui do estado de Santa Catarina, com certeza. São ações que têm acontecido pelo país já nos últimos anos de maneira bastante violenta e que agora, ineditamente aconteceu no nosso estado, infelizmente, mas que de qualquer maneira, assim como crimes anteriores de repercussão ou de grande proporção no estado foram esclarecidos, também agora o trabalho por parte da Polícia Civil de investigação vai chegar em determinado momento aí a identificação dos responsáveis por essa ação. E esse tipo de quadrilha costuma se articular de que maneira, delegado? O senhor nos disse, então, que possivelmente não seja uma quadrilha do estado de Santa Catarina, que venha de fora. Eles focam em que tipo de cidade? Geralmente, eles vão em cidades menores porque vão encontrar um policiamento menor. De que maneira eles se articulam? São ações distintas, né? Normalmente acabam, que o pessoal conhece a modalidade chamada novo cangaço, digamos assim, que atinge cidades pequenas, de maneira rápida, onde acabam usando explosivos também, agências bancárias e saem. Aqui já se teve uma ação de proporção diferente, 30 criminosos pelo menos agiram durante um longo período de tempo, realizando diversas explosões. Então, em cidade de maior proporção, como é Criciúma, exatamente nas condições de enfrentar o efetivo policial local. Então, essa é uma situação que até recentemente o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais aconteceram de maneira bastante violenta nos últimos meses, inclusive, e que agora, infelizmente, veio atingir o nosso estado. Delegado, nós conversamos também com o prefeito ainda há pouco e ele disse que esses criminosos podem ter ficado alguns dias estudando a cidade. Pode existir também a colaboração de algum bandido local? Essa informação ela é uma dedução, né?
O que normalmente acontece nesse tipo de crime, da forma como foi estruturada, é que se trata de algo planejado há meses, pelo menos, né? Realmente informações que são trabalhadas aí, que são levantadas por quem se prepara nesse tipo de ação, um tanto cinematográfica, inclusive, e que não é algo de inopino ou de maneira rápida que acaba sendo realizada, né? Isso é uma ação extremamente bem arquitetada, por isso, inclusive, né, o sucesso num primeiro momento aí de concretizar o crime, o roubo mesmo e a fuga no primeiro momento, porque são quadrilhas altamente especializadas, com um bom levantamento de informações. Nenhuma possibilidade está descartada, não há indício nenhum ainda de envolvimento de funcionários ou de qualquer coisa assim, até por conta exatamente do levantamento todo que é feito prévio por esse tipo de grupo criminoso que faz essas ações. Vocês já sabem quanto eles conseguiram levar da agência, delegado? O primeiro momento aqui foi uma questão de segurança da cidade, que as forças policiais procuraram se empenhar ao máximo para estabelecer. Num segundo momento, houve uma preocupação com a remoção de explosivos que foram deixados ainda nas imediações da agência. Uma grande quantidade de explosivos, aí, pelo menos 50, 70 quilos foram localizados, e isso havia um risco efetivamente de explosão. Agora, então, está sendo iniciado o trabalho junto com o Instituto Geral de Perícias, nos levantamentos com a Polícia Civil aí, minuciosos dos locais, para que só depois, então, se faça a liberação para que a instituição financeira possa apurar e verificar valores ou algo assim. Então, isso é um trabalho que não pode ser feito rápido. O trabalho pericial, o trabalho de investigação policial, ele precisa do mesma proporção, né, de cuidado, de cautela, de preparação, inclusive assim como foi da ação criminosa. Estamos falando de dezenas de criminosos, de meses de preparação para isso. Então, não é algo que será rápido, não é uma solução que se tem imediata. Precisa ser um trabalho realmente bem elaborado por parte da Polícia Civil para que se chegue, então, ao esclarecimento dos autores. Nós estávamos vendo agora há pouco as imagens das pessoas pegando as cédulas do chão, pegando o dinheiro do chão. E delegado, há pouco, até conversando com o prefeito da cidade, ele chegou a comentar que essas pessoas foram encontradas até entrando em casas com malas de viagem, é isso? Eles acabaram pegando muito dinheiro mesmo, a ponto de serem chamados até a delegacia. Não foram chamados, eles foram presos em flagrante na própria residência, inclusive. E exatamente essa imagem foi prontamente identificada pelo trabalho das polícias civil e militar, onde se alcançou quase que pouco tempo depois aí a localização deles e a prisão em flagrante desses indivíduos que tentaram se aproveitar dessa situação. Delegado, só mais uma dúvida sobre o efetivo e a ação da polícia nesse sentido. A gente sabe que esses criminosos, como em outras cidades, são extremamente armados, com armas sofisticadas. A ação da polícia, como o senhor avalia a ação da polícia contra essa noite de terror aí em Criciúma? As polícias foram extremamente efetivas no sentido de dar resposta. Essa não é uma ação criminosa que tem como haver uma previsão. Né? A desproporção da atuação dos criminosos, tanto que não exclusivo em Santa Catarina, como aconteceu essa madrugada em Criciúma, mas em cidades grandes e importantes do Brasil, inclusive, efetivamente agem com uma proporção muito maior, uma desproporção com relação ao que existe de efetivo policial. Então, parecido com as ações chamadas Novo Cangaço, cidades pequenas, onde nunca acontecem crimes violentos, não há criminalidade normalmente, e aí chega um grupo criminoso numérico com armamento pesado e pratica aquela ação. Então, não existe uma capacidade de prevenção que vai dar resposta a uma ação dessa violência. A gente está falando efetivamente de uma situação, um cenário quase que de guerra, né? Quando pelo menos 30 criminosos, com dezenas de veículos, com armamento pesado, armamento inclusive restrito ao uso pelas Forças Armadas, não pelas forças policiais, mas pelas Forças Armadas, e que então planejam e arquitetam esse tipo de ação violenta como aconteceu aqui. É o que a gente diz, não é, delegado? A polícia tem regras a serem respeitadas, né? Ela não pode estimular, por exemplo, um tiroteio numa área urbana como o centro de Criciúma. Ela não pode dar o troco na mesma moeda, porque tem de pensar nos inocentes que estão por ali também. E tem de levar em consideração que, invariavelmente, esses bandidos têm um armamento. Como eles não têm regra nenhuma a ser respeitada, né? E a polícia tem limites impostos pela lei para o potencial do armamento utilizado por elas, né?
a luta fica desigual, até porque eles têm o fator surpresa, não é? As forças policiais, evidentemente, têm a prioridade sempre da preservação da vida humana. O que os criminosos é que não têm e colocam a vida de várias pessoas aí em risco. Então, nessa situação, a atuação policial precisa ser extremamente bem ponderada para que exatamente não se tenha risco, não se coloque pessoas em risco maior do que aquele que os criminosos estão causando. Então, o trabalho policial nessas situações de risco, gerenciamento de crise, como se chama, são de alta complexidade e, por conta disso, demandam uma série de ações aí, são específicas e bastante difíceis, decisões, inclusive, são difíceis de serem tomadas nesse tipo de cenário. Delegado, o senhor já falou 2 vezes aí do novo cangaço, é uma referência, inclusive, né? É uma expressão se usada na década de 90 para assaltos a bancos, se referindo ao Virgulino Ferreira, né? A gente fala do cangaço mesmo, esse novo cangaço. Agora, essas ações, elas têm uma repetição, digamos assim, das quadrilhas. Os serviços de inteligência, principalmente dessas cidades menores, elas não vão conseguir, os governos estaduais não conseguem detectar essas quadrilhas? O senhor acha que elas estão interligadas ou são a mesma quadrilha? Esse é um trabalho extremamente complexo. A gente está falando agora de uma possível atuação interestadual. Então, o trabalho, por exemplo, de investigação, ele só vai iniciar quando efetivamente o crime é acontecido. A atuação da Polícia Civil se dá a partir do crime e, enfim, o esclarecimento da autoria. E por conta disso, então, existe uma forte interlocução. Nós temos outros casos, não dessa proporção, mas que são objeto de trabalho investigativo. Ano passado tivemos uma ação violenta também no aeroporto Quero-Quero, na cidade de Blumenau, onde já foi deflagrada uma operação no início deste ano, alcançando responsáveis por grave latrocínio que aconteceu lá, né, com a identificação e prisão de 7 dos autores já. O trabalho de investigação continua. Então, a atividade de inteligência é uma outra área no sentido de mapear ou de tentar identificar riscos e até prevenir o crime. Essa é uma ação, como eu falei, extremamente bem planejada, com certeza com meses de preparo, e que exatamente os criminosos procuram atingir aquilo que é mais inesperado. Então, não havia nenhum apontamento nesse sentido, até por serem, né, indivíduos de fora, enfim, do Estado, e que elaboram e acabam agindo dentro do anonimato. Delegado, evidentemente a população acaba sentindo um pavor, não é mesmo? Por ter de passar por tudo isso que passou durante a madrugada. E agora é aquela tentativa de voltar à ativa novamente, vida que segue, aí mais um dia começando. Neste momento, a população pode se sentir tranquila e voltar à normalidade ou ainda é preciso um estado de atenção? Neste momento, Criciúma, sem dúvida alguma, é a cidade mais segura de Santa Catarina. O forte efetivo policial que está aqui na região agora assegura exatamente a segurança de todos os moradores. As buscas estão acontecendo e, pelo menos aqui, exatamente a cidade de Criciúma, a região central toda, está altamente segura, com um forte policiamento. Então, não tem com o que a população se preocupar, que efetivamente precisam compreender só que agora, por exemplo, algumas ruas estão fechadas ao trânsito, né, para que seja feito o trabalho de maneira bastante meticulosa e eficiente, né, por parte da Polícia Civil, para que todas as informações preliminares aí sejam mais bem coletadas e, enfim, usadas aí para responsabilizar todos os autores desse crime. Delegado, alguma possibilidade de que essa quadrilha, claro que a gente está no início ainda da investigação, mas de que essa quadrilha esteja vinculada à principal quadrilha hoje do Brasil que comanda o crime organizado a partir de presídios de São Paulo? Não há evidência nenhuma de que esse tipo de ação, inclusive, sejam vinculadas a facções criminosas, né? A facção que atua no estado de São Paulo. É possível até que os autores efetivamente sejam de São Paulo, mas não há nenhuma evidência que esses crimes que aconteceram, alguns já nos últimos meses aí pelo Brasil, tenham relação direta com esse tipo de grupo criminoso. Foram encontrados também, delegado, 4 artefatos explosivos aí nas ruas. Eu queria que o senhor falasse mais sobre isso, os cuidados da população e se tem algum risco de ter mais algum artefato nas ruas de Criciúma. Aqui nas imediações da agência bancária foram localizados diversos, não foram só 4, mas aqueles que eles acabaram não utilizando, e caixas eu digo porque foram pelo menos 2 caixas com uma grande quantidade de artefatos dentro.
E, efetivamente, se algum morador enxergar em algum ponto algum objeto suspeito, enfim, algo que possa parecer um explosivo, uma caixa metálica, alguma coisa nesse sentido, avisem a Polícia Civil ou a Polícia Militar de maneira imediata, urgente. Procure não se aproximar, não mexer do objeto, mas aquilo que se identificou aqui nas imediações da agência bancária na região central de Criciúma foram todos já removidos em segurança e movimentados para que seja feita a detonação em local seguro. Esses carros que vocês encontraram, delegado, eram carros roubados, carros frios? Essa informação ainda está sendo verificada, né? Até porque existe um trabalho todo pericial bastante delicado para ser feito e isso tem etapas a serem cumpridas, então nem as informações preliminares ainda a gente pode certificar e estar divulgando nesse momento. Que tipo de armamento, delegado, essa quadrilha portava? Fuzis, diversos fuzis, pelo menos 3 calibres diferentes, calibre 5.56, 7.62 e, inclusive, a arma de uso restrito das Forças Armadas, que seria uma metralhadora calibre .50, pelo menos uma. Muito bem, nós agradecemos então a sua gentileza de ter conversado conosco aqui ao vivo na CNN Brasil e esclarecer todas essas informações. Muito bom dia para o senhor, bom trabalho. Obrigado, bom trabalho a vocês.